Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, aqui na Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. É o nosso primeiro Antenados ao vivo depois das eleições presidenciais. Tivemos o segundo turno, às vezes também para governo em vários estados. E a gente, claro, vai falar um pouco sobre política. E daqui para frente, o que podemos esperar? Nós, como crentes, eu acredito que você apoiando ou não apoiando o candidato A ou B, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Mas também temos que reclamar, temos que acusar algumas coisas que achamos interessantes aqui. Vamos falar hoje sobre política. Sexta-feira a gente fala de futebol, de política, vamos falar até de evolução do Big Bang, do papo, de todo mundo aqui no Antenados na Geral, e você pode participar. Durante o programa, os contatos vão aparecer na sua tela para você tirar uma dúvida, uma curiosidade ou fazer uma pergunta para os nossos convidados. Para falar um pouquinho de tudo que nós debatemos aqui na sexta-feira, eu recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Professor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Queria cumprimentar você, ao companheiro que vai ser apresentado de mesa, vou deixar evidentemente você apresentar os telespectadores e cumprimentar Boas Novas por ter coragem de debater o que vai ser debatido aqui sem ter nenhum briefing antes. Então, não é aqui chapa branca, vai sair na hora, aqui é ao vivo. Edição, não tem pizinho, então, não. Aquele negócio, todo mundo dizendo amém, que só vai alguns em debate. Não, aqui provavelmente vai haver divergência, se não houver também, a gente não sabe, mas é um debate sincero. É bom você ligar para as pessoas que você conhece, encoraje as pessoas a assistirem ou pela TV ou então pela internet, que é boasnovas.tv. Eu acredito que vai ser muito importante para você no sentido de cidadania, inclusive as pessoas não cristãs. É isso aí, pastor Rubens, obrigado pela presença. Também recebo ele, que é pastor do Ministério Profético Rujo Leão, ele é conferencista na área de batalha espiritual. Professor Thiago Pitinini, bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Boa tarde ao Rubens. Olha, é uma satisfação estar aqui e faço minhas as palavras do Rubens, né? Parabenizar a Boas Novas por tratar desses assuntos com tanta liberdade de expressão, sem fazer nenhum tipo de programação, deixar que as coisas fluam como elas devem fluir. Eu tenho certeza que será um debate bastante construtivo e edificante. Bem, você já pode participar conosco. Deixa eu ler uma notícia, e já que eu falei que a gente ia falar de política, eu só quero aqui debater e alertar a presidenta Dilma. A gente pensa que não, mas às vezes as coisas chegam nela, assim, deve assistir Antenados, está lá na internet. Falar um pouco sobre a aproximação dela com o deputado federal Jean Willis, né? Segundo Jean Willis, nas redes sociais dele, ele colocou que a presidenta o conclamou ou chamou ele de representante da juventude brasileira. Pastores e igrejas foram contra isso pelo tipo de posicionamento que o Jean Willis tem, que é bem extremo, né? Ele é um cara que de fato combate o evangelho, a Bíblia abertamente, e nos últimos dias da campanha ele meio que viajou e acompanhou ela em algumas agendas. E em algum momento ela deixou notar que, olha, você vai estar conosco, toda vez que a gente for fazer fóruns pensando na juventude brasileira, você vai nos representar. Claro que política a gente entende que vem, vai e volta, depois que é eleito outra coisa ou não, mas de qualquer maneira são ligações, pelo menos para a nossa visão de evangélicos. Eu quero ver um pouco o que os pastores têm a dizer, um pouco perigoso. Uma pessoa como um presidente que deve ser moderado, estar perto de pessoas que agregam, ela se juntar ou outorgar esse tipo de, você é o representante da juventude, para pessoas que têm uma imagem um pouco de extremista, é perigoso. Não, evidentemente, o Jean Willis, o deputado reeleito, até bem votado dessa vez, ele definitivamente, ele não representa a juventude evangélica, e não foi ela que disse. Nem a brasileira. Gente, exatamente, ele não representa a juventude brasileira, muito menos a evangélica, e vou dizer que ele não representa todos os homossexuais, porque vários homossexuais que eu conheço, que trabalham ou trabalharam comigo, ou de alguma maneira eu conheço, eles não são do estilo do Jean Willis, que é um camarada que às vezes se excede no seu comportamento, nas suas palavras, é um pouco agressivo. Então, ele não, os homossexuais que eu conheço, praticamente a maioria, posso dizer que a maioria não tem esse comportamento. Portanto, eu não acredito que o Jean Willis represente sequer os homossexuais, dos quais ele é um assumido, evidentemente, e que diz defender a causa homossexual. Acho que até, de alguma maneira, ele prejudica a imagem dos homossexuais, porque ele provoca com que as pessoas pensem que todos os homossexuais são da maneira que eles são, e, na verdade, não são.
Existem muitos homossexuais que não querem nem que as pessoas tomem conhecimento se eles são homossexuais ou não. Então, o deputado João Willis não representa coisa alguma a juventude brasileira, e eu tenho certeza que um político sensato não o colocaria como tal. Eu não vi ninguém, só vi ele dizendo, ouvi dizer que Isso, ele nas mesmo redes sociais, ele mesmo que está dizendo. E, evidentemente, que ele dizer qualquer coisa, várias outras coisas que ele disse, e a gente sabe que não é real, e muito menos isso seria real. Na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que existem alguns líderes aí, evangélicos também, que ficam querendo representar os evangélicos, não representam coisa alguma. Eu, por exemplo, não teria um representante meu que é violento. Porque é pastor, porque é evangélico. Se for violento, não me representa. E da mesma forma que o outro lá é extremista do lado dos homossexuais, vamos dizer assim, e não representa os homossexuais todos, eu tenho certeza, eu não tenho líder político que é violento que me represente. E se é violento, se não respeita A, B ou C, outra igreja, ele está mais fazendo o serviço de Satanás, como é que ele me representa? Então, na verdade, essa coisa de representar, representa uma parcela. Se a pessoa é violenta e gosta de procedimentos violentos e é evangélico, tem representante evangélico violento. Se é homossexual violento, tem um representante violento. Agora, quem é moderado, vai procurar uma voz moderada para lhe representar. E eu acredito, como você bem colocou, que qualquer liderança, e a própria Bíblia ensina, se não tiver moderação, está fora dos padrões bíblicos. O Jean Willis, ele representa no máximo a militância LGBT, né? E, infelizmente... E olhe lá. Infelizmente, essa aliança da Dilma, do PT, com a pessoa do Jean Willis, a gente sabe que é uma aliança estratégica para um momento. Como você disse mesmo, na política as coisas vão, as coisas, né? As coisas são muito oscilantes. Agora, a gente realmente vai ter que aprender a lidar com essas situações. O Brasil elegeu a Dilma, o Brasil elegeu o PT, né? E agora a gente tem que, eu como ministro de batalha espiritual, a gente tem que atuar cada vez mais com oração, com jejum, e nos preparar para que na próxima eleição a gente eleja um governo, né, que realmente condiga, né, com aquilo que o povo quer ser representado, com aquilo que o povo precisa, né? E a gente agora vai orar, abençoando o governo, abençoando a Dilma, abençoando o Jean Willis, abençoando todos os nossos governantes, para que o Espírito Santo os ilumine, para que, a despeito do que eles pregam, do que eles acreditam, eles sirvam o povo, eles façam coisas que venham a beneficiar o povo e a nação brasileira, né? Olha, eu não sei se os dois, nós apenas poderíamos representar ou falar em nome da igreja evangélica, que nós acabamos de falar aqui. Acho que não existe hoje nenhum pastor que tem a outorga de poder falar em nome de toda a igreja evangélica. Pelo menos ele fala da parcela da igreja pela qual ele representa. Mas foi muito interessante que essas semanas eu conversando com algumas pessoas e vindo na internet, passaram perguntas da questão, ainda que vai passar por questão política nesse ano, da redução da maioridade penal. E foi interessante que ele perguntou assim, qual é a ideia dos evangélicos? No sentido que essa pessoa que não é evangélica, imagina que a Bíblia traçaria parâmetros que amparariam algum tipo de posicionamento quanto a esse tema, né? Então, segundo a Bíblia, eu posso entender que não, ou que sim, porque essa questão da maioridade penal, não sei nem se a Bíblia chega a tratar propriamente, diretamente, mas... a gente pode ter algum tipo de vestígio, e o que vocês imaginam que a maioria, pelo menos, das igrejas evangélicas e liderança evangélica pensa sobre a redução da maioridade penal? Olha, a maioridade penal ela é apenas a ponta do iceberg de um grande problema sociocultural, né? A gente sabe que hoje crianças de 12, 13, até de menos idade, elas empunham armas, elas roubam, elas assaltam, elas traficam, elas, enfim, são tão perigosas como qualquer outro adulto. Então, o fato precisamos realmente diminuir a maioridade penal. No que tange à Bíblia, né, a Bíblia ela trata do assunto de uma forma bastante abrangente. Nós temos, por exemplo, uma cultura judaica que é o Bar Mitzvah, onde a criança, né, o menino judeu ou a menina judia, eles faziam um ritual de transição para a fase adulta entre 12 e 13 anos. A menina com 12 anos, o menino com 13 anos. A partir daquela idade, aquele judeu, ele se tornava uma pessoa responsável pelos seus atos diante da Torá, que era a constituição do povo judeu.
Então, a partir daquele momento, a partir daquela idade, a partir daquele ritual, qualquer coisa que ela fizesse, não seriam mais os pais que responderiam por aquela criança, né? Então, isso é o que a Bíblia fala. Jesus, ele fez o Bar Mitzvah, isso está no Novo Testamento. Quando Jesus tinha 12 anos, ele estava lá no meio, né, dos fariseus, dos doutores da lei. Aquilo ali, na verdade, foi o ritual do Bar Mitzvah, né, que significa filho da lei, filho da Torá. Então, no que tange a Bíblia fala assim. Culturalmente, não necessariamente o posicionamento agora, espiritual. A gente sabe que apenas diminuir a maioridade penal não vai resolver o problema, porque não adianta diminuir a maioridade penal, a gente vai continuar diminuindo a cada ciclo da sociedade, só que o problema ele é muito mais profundo do que isso. Ele está na cultura, ele está na educação, ele está no investimento, ele passa por uma série de coisas que envolvem toda a sociedade, e apenas diminuir a maioridade penal, apesar de hoje isso ser uma necessidade, não vai resolver o problema, apenas vai atenuar. Você concorda, Rubens? O que você acha? Tu acha que a Bíblia dá indícios de posicionamento ou outro posicionamento? A Bíblia, durante toda ela, faz referência, mostra a questão do discernimento. O ser humano, a partir do momento que tem um discernimento do que faz, ele é responsável pelo que faz. É mais ou menos nessa direção, eu acho que a Bíblia aponta por aí. A questão toda é que o meio evangélico, vamos lá, maioridade penal puxa o quê? Criminalidade. Prática de crime puxa o quê? Formação educacional, moral, essas coisas todas. Se nós observarmos... E detalhe, eu não vejo perspectiva disso mudar, não. A igreja evangélica não debate esse assunto. A igreja evangélica não debate esse assunto. Por isso que eu digo que é a ponta do iceberg. Exatamente. Sabe? A igreja evangélica não debate questões econômicas, educacionais, transportes. A aberração é tão grande, que a gente teve o exemplo de um cabo eleitoral pastor ir para a televisão falar mal da igreja do outro. Veja, o serviço público, as pessoas da igreja dele que estão morrendo no corredor do hospital, se torcendo de dor. As crianças de 5 anos que estudam em escolas públicas e daqui a 15 a 20 anos vão ser os futuros desempregados, não são assunto. O assunto é o seguinte, não vota no candidato porque ele é da igreja tal. Imagina que pouca vergonha, que mico. Ou seja, a igreja evangélica ela não debate. Os evangélicos são, na minha visão, dentre a casta mais alienada da sociedade, o grupo evangélico que manipula a política, em geral, a maioria, não são todos, é o foco. Dentro de igreja evangélica, fala-se de tudo. Mas, gente, eu frequento várias igrejas. Existem igrejas que se preocupam com a questão da conscientização política. Outras alienam, outras metem portas de ferro, impedem a entrada de debate político, impedem a entrada de alguns candidatos, só passa alguns que não se explicam, não apresentam propostas concretas. E, queridos, é lamentável, mas a realidade é que, olha, eu vou falar sem dúvida, a próxima legislatura, muito provavelmente, se você pegar a maioria dos evangélicos que estão no Congresso, não terão atuação relevante. Eu não estou dizendo que eles vão fazer besteira, que vão se corromper, mas não, a maioria, você pegar a massa, não vai. Por quê? Porque não existe esse debate. A culpa é de quem? A culpa é de quem lidera. No contexto geral. Quando a Boas Novas tem a coragem de botar esse debate aqui, falando para o Brasil inteiro, e de forma não combinada, não tem briefing, está prestando um grande serviço, porque o fato de nós estarmos aqui provocando a sociedade, provocando nossos irmãos em Cristo, que nós vamos para o céu juntos, vamos dizer assim, esperamos isso, faz a gente ter a reflexão de dizer o seguinte, olha só, quando a pessoa estiver no corredor do hospital e você não souber o deputado que você votou e não cobrar dele, a culpa é sua. Se o irmão da sua igreja estiver passando mal, e se a criança, se o jovem que não passar no vestibular daqui a uns anos, porque estudou no colégio público, e você não cobrou melhoria do deputado que você votou, a culpa é sua, porque o voto foi seu, a autoridade que elegeu foi você. Agora, se você cobrar, e votou agora, e cobrar, exerça seu direito, cobre do candidato para que ele mude, porque se o paciente está se torcendo de dor, morrendo no corredor do hospital, alguém tem que defendê-lo. Então, cobre de quem você votou, porque se você não fizer isso, desculpe, nós estamos plantando um Brasil leniente, subdesenvolvido, injusto, desigual e uma porcaria para nossas gerações. Vamos mudar, está em nossas mãos. Elegemos, agora vamos cobrar. Vamos para. Foi deixado o recado aí, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Como a primeira Antenados depois da eleição política, a gente teve que falar o primeiro bloco, falar um pouco sobre política, porque não tem como mudar o bonde e a direção para onde a gente está indo. Vamos para o rápido intervalo, não sai daí. O Antenados volta já já.